Ok. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Hoje é o nosso último dia de nosso evento, o primeiro workshop de pesquisadores jovens em análises IEDP. Bom, a primeira palestra do dia de hoje é a cargo do Micael Cardoso. Bom, Micael, ele fez graduação e mestrado na Universidade Federal do Piauí. Ele fez doutorado recentemente na UFMG. Ele fez doutorado com o Luiz Fará, quem também foi meu orientador. Ele trabalha atualmente na Universidade Federal do Piauí. A área dele é a área de equações diferenciais dispersivas. Bom, o Micael é um colaborador, a gente fez alguns trabalhos em parceria. Ele tem vários artigos. Bom, e ele vai apresentar hoje blow-up de soluções radiais da equação de Schrödinger não linear, não homogênea. Micael, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Você tem 30 minutos para a sua palestra. Ok, Carlos. Em primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da comissão, parabenizar pela realização desse workshop, que eu acho que, em primeiro, é importante por conta dessa situação que estamos vivendo, né, de pandemia, então é importante a gente realizar esses eventos online, e, em segundo, por focar nos pesquisadores jovens, né, que também é importante a gente ter esse diálogo aqui de conversar um pouco sobre o que a gente trabalha, no caso que eu trabalhei um pouco na tese e o que eu venho trabalhando nos últimos tempos. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre um trabalho que eu desenvolvi na tese, e desse trabalho surgiu um artigo meu com o Luiz Gustavo Fará, que foi meu orientador do Carlos, como o Carlos já citou, que é sobre o estudo da explosão da norma crítica, que eu vou falar dentro do texto o que significa essa explosão da norma crítica, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui tem um breve sumário do que a gente vai falar. Eu vou falar um pouco sobre a equação, da ideia da equação, falar sobre os espaços Sobolev homogêneos, que são os espaços que a gente vai considerar nesse trabalho. Vou falar um pouco sobre o que a gente entende por boa colocação, o que é um problema a ser bem posto, tá bom? E, por fim, vou dar os resultados principais que a gente obteve no trabalho. Este é o resultado que encontrei na web. E apresentar os resultados de maneira mais simples possível, tá bom? Que possa ser compreendido no tempo que a gente tem. Ok? Bom, então, o que vem a ser a equação de Schrödinger não linear não homogênea, que é a equação que eu tenho trabalhado na minha tese, eu trabalhei com essa equação, e nos meus últimos trabalhos também eu tenho focado bem em estudar algumas propriedades sobre soluções dessa equação, né? Especificamente, às vezes eu vou falar de equação, mas o meu foco sempre vai ser no problema de valor inicial associado a essa equação. Então, a equação de Schrödinger, que vem da física quântica, que é estudada por diversos autores. No caso aqui a gente tem a parte linear, né, que é IDTU mais Laplaciano de U, a parte linear da equação de Schrödinger. E o que a gente chama de equação de Schrödinger não linear, não homogênea, é quando na não linearidade a gente tem esse peso aqui, módulo de x a menos b, esse potencial. Tá bom? Então, no trabalho aqui, a gente vai considerar nessa apresentação, sempre o nosso problema, na parte não linear, a gente vai considerar esse potencial, módulo de x a menos b, onde esse b é um número maior do que zero. Na verdade, esse b vai sempre estar entre 2 e 0. Para algumas coisas fazerem sentido, a gente vai precisar dessa restrição. Bom, esse modelo existem aplicações na física quântica, e também na ótica não linear, tá bom? Propagação de um feixe de luz numa fibra ótica, por exemplo. Então, existem várias aplicações nesse sentido para essa equação. E quando nós consideramos um potencial desse tipo, módulo de x a menos b, a gente está considerando que esse feixe de luz se propaga em
um meio não homogêneo, tá bom? Quando B é igual a zero, essa equação é conhecida como a equação de Schrödinger não linear, tá bom? Simplesmente por esse nome, tá? E essa equação tem sido estudada bastante nos últimos anos por diversos pesquisadores que têm diversos trabalhos relevantes nessa equação, tá? Bom, beleza. Então, falar um pouco sobre qual o espaço que nós vamos trabalhar. Quando eu falo um pouco, é um pouco mesmo, porque a gente teria que entrar numa parte mais topológica do que seria o espaço, mas eu vou dar uma forma mais simples do que a gente entende por esse espaço de Sobolev homogêneo, tá? Então, vou denotar por HS.Rn o espaço de todas as funções que estão no dual de Schwarz ponto, tá? Isso aqui carece, claro, de um detalhe maior do que é esse espaço, mas como a gente está pensando no dual a gente vai pensar como sendo todas as distribuições, né? Aliás, todos os operadores que saem de S chegam nos complexos e tal, e esse ponto aqui você pode entender como sendo só as funções em que a transformada da função em 0 é 0, tá? Então, claro que carece um pouco mais de detalhes, mas vamos nos concentrar que as nossas funções, né? Funções não, entre as nossos objetos, eles estão nesse espaço HS ponto, quando essa norma, ela é finita, ou seja, o modo de que se AS de F chapéu pertence a L2, ou seja, isso aqui é, de fato, uma função em L2. Então, apesar de F não ser necessariamente uma função, a gente está exigindo que em HS, tá? Para S positiva aqui, claro, S positiva não, S qualquer. A gente está pedindo que a transformada de F multiplicada por módulo de xi elevado a S, isso seja uma função em L2, tá? E essa norma finita. Bom, esse espaço é um espaço normado, um espaço de Banach, é um espaço de Hilbert além, tá? Em que a gente considera nesse espaço a norma dada por essa quantidade aqui que é finita, tá? Então, esse é o nosso espaço Sobolev homogêneo. Bom, nesse espaço a gente tem uma imersão, que é, eu vou conseguir colocar toda função que está em HS ponto, ela na verdade é uma função em LP, sempre que o S está entre 0 e a dimensão sobre 2. Então, toda vez que eu tenho um S positivo que é menor do que a dimensão sobre 2, a gente tem uma imersão, então de fato é uma função, né? Sempre HS ponto. Então, até aqui na definição, se eu quisesse ter colocado LP por dessa forma, eu poderia ter feito, conseguiria fazer as contas tranquilo, tá? Em particular, no que a gente prova nessa imersão aqui, né, que a gente tem uma imersão contínua, quer dizer que a identidade, o operador identidade aqui, que leva cada função de HS em LP, ela é um operador contínuo, né? E eu tenho essa desigualdade aqui, eu consigo estimar a norma LP pela norma L2 da derivada fracionária de F, né, de ordem S, onde a derivada fracionária de ordem S, né, um número real entre 0 e n sobre 2, ou para um número real qualquer, a gente define dessa forma. Bom, então a gente tem. Então, o que é HS ponto? HS ponto é o espaço das funções, a gente pode dizer assim, que estão nesse LP certo, em que a derivada S da função está em L2. Beleza? A derivada S da função está em L2. Bom, por exemplo, quando o S é 0, diretamente pela definição, tá? A gente consegue ver que se o S é 0, o chapéu da função está em L2. Bom, e a gente tem a identidade de Planchet-Passewell, que diz que se o chapéu da função está em L2, então a própria função está em L2. Então, na verdade, H0 ponto é o próprio espaço de Hilbert L2, né? O espaço das funções quadrado integráveis. Tá? Além disso, já é conhecido, né? Acho que é mais conhecido, o espaço de Sobolev fracionário, HS, né? Em que a gente define quase dessa forma, mas a gente precisa colocar um peso um pouco diferente, né? Em vez de colocar só esse peso, a gente coloca o peso
mais módulo de Xi elevado a S sobre 2 ao quadrado, né? Então, a gente substitui esse peso e esse espaço vai ser o HS, tá? E a gente consegue verificar que o HS, o espaço de Sobolev fracionário, ele é a interseção do L2 com o HS ponto. Bom, então, essas interseções aqui dão os espaços HS. Então, esses espaços são um pouco mais gerais do que os espaços Sobolev fracionários. A diferença é que aqui nós temos dimensões entre espaços de Sobolev, por exemplo. S1 está imerso em HS2 se S1 for maior ou igual que S2. Aqui a gente não tem. Então, a gente não tem essas imersões entre esses espaços. Até que tem, mas a gente precisa definir outras coisas, mas nesse contexto a gente não vai ter. Tá bom? E isso é uma dificuldade para o tipo de abordagem que a gente vai tratar, tá? Claro, eu não falei da transformada de Fourier aqui, mas transformada de Fourier a gente define de uma forma bem simples. Eu posso definir como sendo 1 sobre 2π elevado a n sobre 2, integral. Você pega a função em x e multiplica pelo 1 exponencial e integra em x. Então, isso aqui é a transformada de Fourier. E uma propriedade interessante da transformada de Fourier é que ela transforma derivadas em polinômios. Bom, a gente pode até ver na definição aqui, ó, ela está transformando aqui esse polinômio na derivada. Então, isso sempre funciona, tá? Se você pegasse, por exemplo, um S natural, você faz a conta com a transformada de Fourier, você consegue verificar que, de fato, a derivada vai satisfazer isso, tá? Então, duas derivadas quer dizer multiplicar por um polinômio de ordem 2, de certo modo. Bom, falei de espaço Sobolev, agora eu quero tratar sobre soluções para o nosso problema de valor inicial, que é o que a gente quer. Tá? Bom, então, para falar do que é uma solução para esse nosso problema de valor inicial, primeiro eu quero falar um pouco sobre o que é uma solução para o problema linear. Então, a gente tem equação de Schrödinger linear com o dado inicial. Tá bom? Então, por exemplo, se a gente supor uma regularidade que a nossa solução, por exemplo, está em H1, aliás, nosso dado inicial está em H1, a gente tem transformada de Fourier em H1, então a gente poderia aplicar a transformada de Fourier nesse problema de valor inicial 2. Aplicaria a transformada de Fourier aqui, 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 aqui. Eu obteria outro problema de valor inicial, só que esse novo problema de valor inicial, nós teríamos uma diferença. Tá? Nesse problema, nós temos derivada no espaço e derivada no tempo. Quando eu aplico a transformada de Fourier, ela não enxerga a derivada no tempo. Tá? Ela só age no espaço. E quando eu aplico ela no espaço, ela vai transformar essas derivadas de ordem 2 em polinômios de ordem 2. Então, o que eu estou fazendo com a transformada de Fourier nesse problema? Eu estou matando derivadas espaciais. Estou ficando só com uma derivada no tempo. Se eu tenho só uma derivada no tempo, eu tenho um EDO. E com EDO em mãos, eu consigo resolver utilizando, por exemplo, separação de variáveis. Né? E se você usa separação de variáveis e aplica a transformada inversa, você consegue verificar que a candidata natural à solução desse problema de valor inicial, esse problema linear, é dada dessa forma. Né? Então, basicamente, o que eu fiz? Apliquei a transformada, consegui que a solução da EDO é essa. E depois fiz transformada inversa. Tá bom? Quando eu faço transformada inversa, eu tenho que minha solução desse problema é dada dessa forma, em que nós denotamos essa expressão por EIT laplaciano de U0. Bom, é claro, existe uma justificativa bem plausível porque nós estamos denotando isso como um exponencial. Exponencial de um operador, no caso do laplaciano, IT laplaciano. Tá? Então, existe uma justificativa legal por teoria espectral, porque a gente consegue definir a exponencial do laplaciano. Tá bom? Mas vamos usar T, que isso é uma notação. Tá bom? Então,
durante o texto, que se você vê essa exponencial, isso denota justamente a transformada inversa desse produto de uma exponencial com o chapéu do dado inicial, tá bom? Só para informar, também esse cara aqui, ele age como um exponencial de fato, ele é um grupo unitário fortemente contínuo, tá? Então, isso aqui, você considerando o zero variando, por exemplo, essa exponencial fica contínua, tá? E você tem aquelas propriedades que E elevado a I0 laplaciano é a identidade, você consegue que o produto das exponenciais é a exponencial da soma dos expoentes, então, valem todas essas propriedades. Beleza? Então, com isso em mãos, a gente consegue dar a definição do que é um problema ser bem posto. Tá? Então, quando nós estamos trabalhando com EDPs, problemas de valor inicial, o que a gente se pergunta sobre o problema de valor inicial é se o problema ele é bem posto. Né? No sentido do seguinte, eu digo que um problema, né, aquele problema de valor inicial, ele é bem posto num espaço X, se para cada dado inicial, o zero em X, existir um tempo T, um subespaço Y das contínuas de menos TT em X, e uma única U, tal que satisfaçam três condições. Então, quando é que o problema está bem posto? Tem que existir uma única U, em que a U satisfaça essa equação integral, certo? Já eu comento mais sobre ela. A U, eu sei que meu dado inicial está em X. Então, se meu dado inicial está em X, eu preciso que para todo T a minha solução continue em X, tá bom? E também eu preciso que a aplicação que pegue dados iniciais e leve em soluções, ela seja uma aplicação contínua. Bom, beleza. Eu falei aqui, vou comentar um pouco. Essa ideia, por que a gente define a solução dessa forma, vem de que se eu admitir que o problema ele tem uma certa regularidade, a minha solução, eu posso aplicar transformada de Fourier no problema e tal, aplicar depois transformada inversa, eu consigo verificar que com regularidade suficiente, a solução para aquele problema de valor inicial é dada por essa expressão. Bom, esse problema de valor inicial também, ele possui uma propriedade chamada de propriedade de scaling, né? O que a gente entende por scaling, né? Então, dado uma solução, eu consigo obter uma infinidade de outras soluções, fazendo apenas uma mudança de escala da minha função. Então, eu mudo a escala no tempo e no espaço de forma apropriada, multiplico a função por um certo valor, que é esse aqui, e eu consigo obter novas soluções. E essas novas soluções, é claro que elas têm dados iniciais diferentes. Só que os dados iniciais, quando eu calculo na norma HS ponto, eu tenho que os dados iniciais, eles respeitam essa identidade. Ou seja, eles são iguais a menos desse parâmetro. Tá bom? E esse parâmetro, ele some, né, ele vira 1 quando esse expoente ele é 0. E esse expoente é 0 quando eu considero o S como sendo n sobre 2 menos 2 menos b sobre 2c. E esse SC aqui, que eu estou definindo, ele é chamado índice crítico de Sobolev. Tá bom? Então, quando eu estou no espaço crítico, a norma dos dados iniciais pelo scaling, elas ficam inalteradas. Tá bom? Então, eu vou ter duas soluções que começam com dados iniciais de mesmo nome. Ok? Beleza. Com esse SC em mãos, a gente classifica essa equação como crítica e intercrítica, né? No caso, eu digo que ela é massa crítica quando SC é 0, ela é energia crítica quando SC é 1, e ela é intercrítica quando SC é entre 0 e 1. Então, como o título da minha apresentação já propôs, eu estou considerando aqui o caso intercrítico, que é quando o SC fica entre 0 e 1. Tá? Então, se você, como o SC depende de N, de B e de sigma, se você abrir o SC aqui,
você consegue verificar que o caso intercrítico é quando o sigma fica nessa faixa. Tá bom? Claro, isso daqui sempre que n for maior ou igual que 3. Quando n for 1 e 2, a gente tem que sempre é intercrítico, quando o sigma for maior que esse cara. Bom, beleza. Então, agora eu chego no primeiro resultado, que não é um resultado foco da nossa apresentação, mas é um resultado do ano passado, meu com o Luiz Gustavo Fará e o professor Carlos Guzmán, da UFF, em que a gente provou que esse problema ele é bem posto nessa interseção aqui desses espaços de Sobolev homogêneo. Então, se eu pego o espaço crítico, HSC ponto, interseção com H1 ponto, então, o meu problema de valor inicial, para INLS, né, que é a nossa equação que estamos considerando, ele fica bem posto, tá? Onde esses espaços aqui são espaços auxiliares, em que PQ, A e R satisfazem uma certa condição de admissibilidade, né? Para a gente conseguir utilizar o argumento de contração e conseguir obter a existência de um ponto fixo para o operador que a gente define através da equação integral. Então, a gente consegue provar que esse problema é bem posto, tá bom? Então, esse problema é bem posto nesse espaço. Sendo bem posto, a gente consegue definir, classificar as soluções de duas formas, tá bom? Como na boa colocação a gente obtém existência de tempo, a gente pode se perguntar quem é o tempo máximo. Então, se eu tenho uma existência, qual o tempo máximo? Essa solução existe para todo o tempo? Se ela existir para todo o tempo, nós dizemos que a solução ela é global. E se ela não existe para todo o tempo, ou seja, o tempo máximo que ela existe é um tempo finito, então nós dizemos que a solução ela explode em tempo finito. Tá bom? Essa classificação de explosão advém da alternativa de Bloch, que a gente também provou nesse trabalho, que se eu tenho que o tempo máximo é finito, então, quando eu faço a norma do espaço, né, a norma da solução nesse espaço, faço o t tender ao tempo máximo, eu tenho que essa norma explode. Então, por isso que a gente diz que a solução explode em tempo finito. E, além disso, a gente obtém uma taxa de explosão. Bom, então, recapitulando, a gente tem boa colocação nesse espaço homogêneo, HSC ponto, interseção H1 ponto. Então, a gente tem boa colocação, tá? E a gente tem essa alternativa de Bloch, que prova que se o tempo for finito, isso implica que a norma nesse espaço, ela tem que explodir quando o t tende ao tempo máximo, tá bom? Só que nesses espaços de interseção, a gente tem dois espaços de Banach, a gente está considerando um terceiro espaço, que é a interseção desses espaços de Banach. Esse espaço também é um espaço de Banach, em que a norma usual é a norma da soma, né? Então, a gente tem aqui a considerar agora a norma da soma. Então, nesse espaço, a norma é a norma da soma, e a gente tem que a norma explode. Então, se a norma explode, uma pergunta natural de fazer o seguinte, mas quem explode? É a primeira norma ou a segunda? Em qual espaço explode primeiro, né? Então, uma pergunta natural de se fazer e uma questão que é investigada, tá? Até para a própria equação de Schrödinger linear, não linear, tá? E o que a gente propõe nesse trabalho é estudar justamente condições sobre os dados iniciais para que a primeira norma exploda, ou seja, a norma do espaço crítico, ela exploda, tá bom? Beleza. Para fazer isso, a gente precisa definir uma quantidade chamada de energia, tá? Então, a energia para uma solução desse problema é dada por meio da norma L2 ao quadrado do gradiente de U, menos 1 sobre 2 sigma mais 2, isso aqui tem a ver com a não linearidade, né? Da integral do módulo de x a menos b, do módulo de U elevado a 2 sigma mais 2. Bom, essa parte
chamado de energia cinética, energia potencial, tá bom? Quando isso está bem definido, essa quantidade é conservada para a nossa solução, ou seja, se você pega em qualquer tempo, a energia total da sua solução, ela não muda, ela é sempre igual à energia do dado inicial, tá bom? Uma pergunta natural de se fazer nesse caso é quando a energia está bem colocada, né? Porque lembre que a gente está nesse espaço de interseção. Então, se a gente está nesse espaço de interseção, a gente tem gradiente, porque a gente tem H1 ponto, mas quem garante que essa integral aqui em LP com peso está bem definida, né? Então, num trabalho também que a gente fez boa colocação, a gente provou um tipo de desigualdade de Galliard-Nirenberg, tá? Ótima no caso, né? Não precisaria ser ótima para a gente falar disso, mas a gente provou que ela é uma desigualdade ótima, tá? Em que a gente encontra aqui a menor constante em que essa desigualdade é válida, e a gente mostra o quê? Que se eu estou no espaço H1 ponto, interseção HSC ponto, tá? Então, essa integral aqui com peso, ela está bem definida, ou seja, essa energia, ela sempre está bem definida no espaço que a gente está considerando. Ok? Alguém pode perguntar assim, mas aqui você não tem norma HS ponto, você tem L sigma C. Só que por aquela imersão que eu falei, HSC ponto está imerso em L sigma C, onde sigma C é dado por isso. Então, se HS ponto é limitado, né, finito, a quantidade é finita, né, da norma, então a norma aqui é finita, isso está bem definido. Bom, essa melhor constante tem a ver com a solução elíptica, a solução dessa equação elíptica. Bom, beleza, então, tá, vamos voltar ao foco da minha pergunta aqui. A pergunta é encontrar condições suficientes para que a primeira norma exploda, a norma no espaço crítico exploda. Bom, então, utilizando a mesma estratégia que Meire e Rafael, a gente consegue provar que quando eu tenho uma energia negativa, eu tenho uma explosão da norma, tá bom? Esse resultado, explosão da norma completa, tá? Acho que meu tempo acabou, mas só um minutinho eu termino aqui. Explosão da norma completa, tá bom? Isso generaliza trabalhos do Luiz Gustavo Fará e do Jim também, 2018 e 2016, tá bom? Para provar isso, a gente usa essas normas LP, a gente tem que controlar certas quantidades, né, de dispersão aqui globais, tá bom? E a gente consegue provar, né, que isso vale, e o outro resultado que nós obtivemos foi que a gente consegue, se o nosso dado inicial for radial, a gente tem a explosão da norma crítica, tá? Então, respondendo a pergunta, toda vez que o dado inicial é radial, a gente tem explosão da norma crítica, tá? Além disso, também a gente obteve uma taxa de crescimento, né? Aliás, a taxa aqui embaixo. Essa daqui é a condição que a gente tem que admitir. A gente considerando essa taxa de explosão do gradiente, a gente consegue também obter uma taxa de explosão para a norma crítica. Então, o tempo acabou, peço desculpas aí pela demora. Aqui são as referências, os trabalhos que eu utilizei, e obrigado. Miguel, muito obrigado pela apresentação. Agora vamos passar a perguntas ou alguns comentários, algumas dúvidas para o Mikael. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Bom, eu vou ter uma curiosidade. E se você tirar o caso radial, por exemplo, para não radial, faz sentido? Ou... Você fala nesse resultado aqui, né? Isso. É a condição de radial, né? Isso. Isso ainda está em aberto, não...
não se sabe ainda, né, como faz, nem para NLS ainda não está feito esse tipo de coisa, né? E existem trabalhos que conjecturam que a norma não explode em alguns casos, tipo, né, existem trabalhos que fazem isso, mas não se sabe se essa norma, se essa condição explode ou não. E isso se dá muito por conta porque a técnica que a gente usa fortemente radialidade, porque usa a desigualdade de Strauss, né, usa virial para, quando eu pego uma função corte radial, então a radialidade, de certo modo, está sempre envolvida na técnica, né? Então, ainda está em aberto provar isso até para Schrödinger clássica mesmo. Ah, tá, ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, se não tiver perguntas, agradecemos novamente o Micael por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Micael. Eu que agradeço, Carlos. Obrigado aí. E bom restante de evento agora que a gente vai ter. Obrigado.